Saiba tudo o que vai acontecer no próximo capítulo da novela Contigo Sim. Mas antes, peço por gentileza, pessoal, que vocês deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Também, comente alguma coisa aqui nos comentários para estar me ajudando, pois assim o YouTube vai recomendar nosso vídeo para mais e mais pessoas que gostam da novela Contigo Sim. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo, que está imperdível. Ele diz que isso não pode ser, e ele e sua mãe viveram uma mentira todos esses anos. Bem choroso, Léo diz que Mirtes o manipulou e o enganou por praticamente toda a sua vida. Júlio diz que não sabia de nada e jura. Léo pede que ele não jure nada e que vá embora dali. Júlio diz que é pai dele, mesmo que ele negue. Léo diz que seu pai é Sandro Santillana e mesmo que fizessem um exame de DNA, Sandro sempre continuará sendo seu pai. Júlio sai dali e Leonardo se martiriza. Clara fica chocada e chora por Dário não ter aceitado se casar com ela. Dário diz que ama ela mais que sua vida e não pode fazer isso. Ele pede perdão e ela chora muito. Ângela dá um tapa na vadia da Samantha e diz que nela ela não põe a mão em cima. Samantha tenta fazer mais barraco, mas Nélida segura a magrela. Nélida pede que Samantha se controle, porque está com uma mulher que teve bebê há pouco tempo. Ângela diz a Samantha que ela está muito mal e precisa de ajuda. Clara diz a Dário que ele a machucou demais com o que fez. Ele jura que não era sua intenção e queria se casar com ela, mas não pôde. Clarinha chora e diz a Dário que ninguém tinha machucado como ele, e nem sequer Álvaro com as mentiras. Ele pede perdão e fala que a ama. Clara chama ele de maldito mentiroso. Dário diz que sabe que agora ela o odeia pelo que fez, mas daqui a alguns anos vai agradecê-lo por esse ato de amor. Ela diz que ele continua sendo o mesmo desgraçado de sempre e não mudou nada. Ele jura que não é assim. Os dois sofrem muito e ela pensa que ele brincou com ela todo esse tempo. Ele diz que não podia condená-la. Clara diz que ele nunca se apaixonou por ela. Ele diz que não quer roubar as oportunidades da juventude dela, porque ela pode ser feliz com alguém melhor que ele. Clara agradece por ele romper seu coração em 1000 pedaços e joga a aliança no chão e sai correndo. Álvaro chega ali com Sebastião e abraça Clara. Ela chora muito, dizendo que Dário brincou com ela. Canastriam como sempre. Álvaro diz a Dário que se ele voltar a se aproximar da sua filha, o mata. Ele leva Clarinha e Dário chora muito. Já à noite, Álvaro vai à casa de Ângela e revela que Samantha bateu nele e o sedou. Ele conta sobre os problemas que teve e que Clarinha se trancou no quarto. Ele fala que Samantha está louca. Ângela vê o ferimento de Álvaro. Ele diz que levou Samantha a isso e é o culpado de tudo. Álvaro decide ir embora. Ângela diz que irá levá-lo ao hospital para revisá-lo. Ele abraça ela. Em seguida, Ângela se afasta e pede para irem. Luz vê Pablo e, aproveitando que ele está consciente, conversa com ele sobre planos que podem ter juntos, seja de viagens. Pablo sofre uma parada. Leonardo confronta Mirtes e mostra a gravação, onde ela revela que Júlio é pai dele. A prostituta nega tudo e pergunta de onde ele tirou essa gravação. Léo pergunta por que ela mentiu para ele durante tantos anos e enganou todos. A bruxa pede que ele lhe entenda. Leonardo pede que ela não seja cínica. Mirtes diz que sabe o que teria que fazer por ele. E Júlio era um pobretão e por isso escolheu Sandro, que era rico, para ser pai dele. Léo pergunta o que tem nessa carta, que está na gravação, e por que está com Samantha. Ela pede que ele não se meta nisso, porque a carta é sua e não mostrará para mais ninguém. Léo pergunta o que ela tem a ver com Aníbal Trevinho. Flávia diz a Álvaro que ele teve uma leve fissura no crânio e qualquer golpe na cabeça é bom investigar, examinar. Ela diz que ele pode ter uma inflamação no cérebro e será necessário fazerem uma tomografia. Ângela fica preocupada com o ex-marido. Álvaro comenta com Flávia que Dário brincou com os sentimentos da sua irmã e iludiu ela com promessas de que iria se casar e depois não quis. Flávia fica surpresa. Ângela diz que acha que antes de julgá-lo deveriam escutar as razões pelas quais Dário fez isso.
Mirtes diz a Léo que Aníbal era fotógrafo da galeria e não sabia dos negócios sujos dele. Ele pergunta o que ela fazia com Aníbal no apartamento na noite que seu pai morreu. Mirtes diz que dirá a verdade. Ela fala que Aníbal foi acompanhá-la até o apartamento. Apenas isso. Mirtes diz que quando Sandro bebia, ficava violento e batia nela, e por culpa dele, perdeu a perna. Léo diz que foi apenas um acidente. Mirtes fala mal de Sandro e diz que ele era um manipulador e precisava pressionar Sandro para lhe dar dinheiro, e foi acompanhada para ele não bater nela. Léo pergunta por que ela escondeu tudo isso. Ela diz que por muitas razões, por ele não acreditar nela e também porque tudo podia se complicar, já que não sabia ao que Aníbal se dedicava. Léo diz que ela está mentindo. Mirtes jura por ele e fala que seria incapaz de fazer mal a alguém. Léo recebe uma ligação de Nélida, que fala sobre o estado de Pablo. Léo sai. Mirtes fica desolada. Valdomiro vê que a febre de Félix abaixou e ressalta que ele tem muita sorte. Félix diz que o diabo nunca abandona seus discípulos. Luz vai ao quarto de Pablo. Léo diz que conseguiu estabilizá-lo, mas não gostou de como ele está reagindo, pois a função renal está comprometida. Luz fica chateada. Dário diz a Ângela que Álvaro nunca vai querer escutá-lo por ter ferido Clara. Ângela diz que precisam dar tempo ao tempo. Álvaro chega ali. Ângela pede que ele se acalme e diz que ele deveria escutar Dário antes de fazer algo que poderia se arrepender. Ela deixa os dois sozinhos. Dário diz a Álvaro que Clara é o que ele mais ama na vida e por isso não quis se casar com ela, porque sabia que se condenasse ela num casamento com ele, seria pior. Álvaro diz que nunca viu Clara sofrer assim. Ele acusa o moço de ter brincado com sua filha. Dário diz: "Bate em mim, bate, vai. Pode até me matar, porque depois do que houve, hoje eu não tenho mais vontade de viver." Álvaro diz que espera que o que ele tenha dito seja verdade, porque senão cumprirá a promessa de matá-lo. Félix manda mensagem para Luz, dizendo que ainda está vivo. Luz vê a mensagem da imundície do ex. Ele continua atormentando Luz e ressalta que se Pablo não morrer, vai ir no hospital terminar o serviço. Ela se aflige. Leonardo observa um retrato da mãe e se pergunta por que ela lhe escondeu tantas coisas. Ângela vai à sala de Léo e o vê estranho. Léo diz que está decepcionado por ter descoberto as coisas que o monstro da sua mãe fez. Ele fala que Júlio é seu verdadeiro pai e que não é Sandro. Ele também conta que o inspetor Benjamin faleceu. Ângela fica chocada. Léo diz que sua mãe lhe dá uma versão dos fatos e está totalmente confuso, sem saber em quem acreditar. Ele diz que alguém matou seu pai e precisa saber quem foi o culpado. Ângela diz a Léo que Sandro foi e sempre será o pai dele. Léo diz que precisa juntar as peças desse quebra-cabeça e pôr em ordem sua vida, pois não ama Salma, mas não pode desamparar sua filha. Ângela entende ele e o abraça, dizendo que está e sempre estará para ele ali. Ângela vai com Geraldo até um secretário e ela apresenta seu projeto para a construção da clínica em Real do Mar, ressaltando que no povoado perderam mais de 70 pessoas por doenças curáveis, por falta de acessibilidade e um bom atendimento em uma clínica. O secretário fica impressionado com o projeto dela e a ideia dela. Eles comentam um caso que Ângela teve com Fernando Ariciaga. Elias diz que Fernando tem amigos e influências poderosas e não há o que fazer para detê-lo, pelo menos por enquanto. Elias diz a Ângela que gostou da iniciativa dela e acha que se no México tivessem pessoas mais competentes como ela, seria um país melhor. Samantha liga para Oscar e diz que precisa que ele poste nas suas redes sociais a foto de uns sapatinhos brancos de bebê para confundir seus seguidores. Leonardo vai ao escritório de Samantha e pede que ela lhe dê a carta da sua mãe. Samantha se faz de boba. Léo diz que pode apresentar para a polícia a gravação que Júlio tem delas. Samantha não se importa e diz que isso não lhe prejudica em nada, pois a mais prejudicada será Mirtes Moraes. Ela manda ele pensar no assunto, porque Mirtes foi a mulher quem deu vida a ele.
Ele reflete, mas pretende agir. Samantha liga para Mirtes e pergunta como Leonardo se inteirou de que ela está com a carta dela. Samantha fala que Léo lhe disse que o tal Júlio tem uma gravação delas. Elias diz a Ângela que Fernando Ariciaga enganou ela, porque na realidade o esquema que eles estão fazendo é uma estratégia de uma pequena parte para todos construírem clínicas de saúde onde mais precisam, e o governo cede 50% se uma fundação conseguir manter outros 50% para a construção e funcionamento das clínicas. Ângela fica reflexiva. Álvaro diz a Samantha que graças a ela teve uma fissura no crânio e inflamou seu cérebro. Ele diz que já chega dos jogos dela e não vai suportá-la mais. Álvaro diz que se ela ficar grávida, fará o possível para provar que esse filho não é dele. Samantha diz que fará muito pior com ele se ele se atrever a se divorciar dela e fará tudo para destruí-lo. Os dois declaram guerra um ao outro. Ele diz que se ela voltar a agredir Ângela, não responde. Mirtes vai ao consultório de Flávia e pergunta de Júlio. Flávia diz que ele foi buscar uns exames. Flávia zomba de Mirtes, dizendo que ali não é o cabaré, que ela costumava trabalhar para entrar e sair quando quiser. Flávia diz que Júlio lhe contou como eles se conheceram. Mirtes ameaça arrebentar a cara de Flávia. Flávia chama Mirtes de meretriz por ficar cobrando dinheiro para ter relações. Júlio chega ali. Mirtes chama ele de covarde e pergunta como ele se atreveu a falar do seu passado. Júlio diz que ela escondeu que Leonardo era seu filho. Flávia fica chocada. Mirtes diz que eles precisam conversar. Júlio diz que não vai falar nada com ela, porque isso é o princípio da sua vingança. Ela se irrita e diz que ele vai pagar. Ângela faz uma visita para seu bebê e conversa com ele sobre seus planos da construção da clínica no povoadinho. Álvaro chega ali e diz que adora ouvir ela falando dos sonhos. Ele diz que ela vai conseguir realizar cada desses sonhos, porque ela nunca se rende. Mirtes vai até Geraldo, extremamente estressada. Ela pede que ele escute o que ela vai dizer. Mirtes decide não falar nada e o convida para almoçar. Geraldo diz que não poderá, porque Pablo está internado e não quer sair. Ela insiste para ele vir com ela, mas ele não quer. Sebastião fica atrás de Clara o tempo todo. Ela diz que irá para casa de Cândida, onde Cândida morava, e não vai continuar ali nem um minuto mais. Clara diz que tudo isso aconteceu porque ele foi fazer fofoca para o Álvaro. Sebastião diz que fez isso porque a ama e não queria que ela se machucasse. Ele diz que está ali para apoiá-la. Clara chama ele de traidor e pede seus desenhos de volta. Geraldo diz a Mirtes que acompanhou Ângela até um secretário e ela apresentou o projeto da clínica. Mirtes finge estar gostando de ouvir o assunto. Ela se põe às ordens dele para ajudá-lo, para Ângela conseguir os outros 50% para poder ir embora dali logo. Depois de tanto procurar por Estrela, Ed encontra a menina deitada perto de umas caixas de papelão, desmaiada. Mirtes diz a Salma que Ângela precisa de dinheiro para tal clínica e Geraldo está disposto a tudo para ajudá-la. Mirtes diz que sabe como funcionam as fundações e pode dar um jeito de enganar Ângela para arruiná-la para sempre. Salma fica interessada e brinda com Mirtes.